a minha geração. Este país também devia ser para novos e é precisamente por isso que continuamos de olhos postos na situação limite em que a habitação em Portugal parece ter chegado. Depois de ouvirmos testemunhos e movimentos pela habitação, fazemos um episódio especial dedicado a quem conseguiu comprar casa em Portugal, para que nos ajudem partilhando as suas experiências num país em que a literacia financeira é das mais baixas da União Europeia. Os meus 4 convidados têm em comum já terem estado neste programa em episódios anteriores, têm em comum um passado e talvez futuro a residir fora de Portugal e têm em comum terem conseguido ainda jovens comprar uma casa. Cada um com o seu contexto, cada um com o seu esforço e investimento e cada um com o seu privilégio. Está cá o João Marecos, advogado na área da tecnologia, a Ana Balsemão, empresária, criadora de conteúdos e gestora de redes sociais, o Tomás Castro, campeão de jiu-jitsu a trabalhar na área de vendas de cacifos inteligentes e a Ana Bárbara Pedrosa, que é escritora e linguista. Bem-vindos aos 4 e eu se calhar começo pelo João Marecos, que foi o primeiro convidado do programa A Minha Geração, quando era ainda apenas um formato de rádio. O João, como dizia, é advogado na área de tecnologia, trabalha ora com blockchain, ora com desinformação e nunca me perdoou por ter feito um episódio tão curto com ele na estreia, por isso mesmo que vou começar por ti. João, como é que tens olhado para a avalanche de notícias que nos têm chegado, que dão conta de que a habitação em Portugal não é para o bolso dos portugueses? Bom, em primeiro lugar, obrigado, Diana, por estares aqui a compensar esse deslate que me fizeste. É uma pergunta cuja resposta eu julgo já conheces. Obviamente é com muita preocupação que se olha para um país no qual onde eu não tenho vivido nos últimos anos, mas onde tenho a minha família, os meus amigos todos eles a passarem por esta fase agora de procurarem o seu próprio espaço para viverem sozinhos ou com os seus parceiros e chegarmos à conclusão de que, de facto, só num contexto de bastante privilégio ou de, enfim, se calhar uma grande sorte, não é? É que conseguimos, sendo portugueses, com salários portugueses, adquirir casa em Portugal. E estamos a falar de adquirir casa em Portugal, mas o mercado de arrendamento é igualmente ou até mais difícil de aceder se o plano de vida for um plano de vida de viver sozinho ou viver com o parceiro. Portanto, eu tenho vivido em Nova Iorque e em Londres, que são cidades onde há muitos anos que a normalidade é viver com mais 5 ou 6 estranhos na mesma casa e acharmos isso absolutamente normal. Em Portugal não era o caso. E em Portugal, para além de termos agora o mercado da habitação a explodir em termos de preço, temos também o facto de que os salários não são os salários de Londres nem de Nova Iorque. E, portanto, em termos de gravidade da situação, eu acho que estamos aqui num ponto que eu sinceramente penso que se isto não é a grande prioridade para resolver dos nossos governantes, se isto não é aquilo que se fala todos os dias na televisão, em vez dos faits-divers do costume, então é porque temos um problema que não é só do governo, mas que é também nosso. Nós estamos a falhar de alguma forma em trazer este tema para cima da mesa. Não sei se precisamos de ter muitas mesas redondas destas, com pessoas que, se calhar, ao contrário de nós, não conseguiram comprar casa, a explicarem exatamente como é que funciona a matemática de quem não consegue comprar casa ou de quem não consegue arrendar casa, mas este é um assunto que é uma emergência total. E não me parece que esteja a ser tratado como uma emergência. Ana Bárbara, concordas? É uma emergência que não está a ser tratada como uma emergência? Concordo. Eu acho que a habitação é a grande batalha dos nossos tempos. Eu não sei se vivemos todos em Lisboa. Eu acho que em Lisboa é o sítio onde nós vemos isso mais claramente, com preços que são exorbitantes e praticamente é impossível comprar-se uma casa tendo salários portugueses normais. E a verdade é que, como o João estava a dizer, o mercado da habitação, do arrendamento, também não é muito mais fácil. Vê-se sempre muita gente condicionada a preços que não fazem sentido para aquilo que ganham ao fim do mês, que acabam por partilhar casa com desconhecidos. Também já partilhei casa com desconhecidos. Acho que quase toda a gente que não vive em Lisboa, na casa dos pais, que vem para aqui, seja para estudar, seja para trabalhar, que não tem uma rede, acaba por viver essas circunstâncias, o que significa que muitas vezes está na sua casa sentindo que não está em casa. Acho que se sente a precariedade diariamente, vive-se num lugar que não é o seu, e a verdade é que o que temos é isso, uma luta diária pelo direito à habitação, tanto em termos de compra como de arrendamento. Nem consigo dizer que um problema seja maior do que outro, precisamente por causa disso, até porque a pressão é tanta para as pessoas conseguirem encontrar onde viver e há tanta dificuldade para conseguirem comprar uma casa que o mercado de arrendamento acaba por se tornar mais atrofiante por causa disso também.
Ana, Tomás, tendo-vos também esta pergunta, como é que têm visto as notícias sobre a habitação no arranque deste 2023? Ah, tu? Dá-lhe. Dá-lhe, Tomás. Bom, é assim, logicamente é preocupante. Nós também já passámos por viver com pessoas, cá em Portugal também, logicamente. E é preocupante porque nós antes vivíamos no centro de Lisboa e saímos exatamente porque os preços são absurdos. Acabámos por conseguir comprar a casa. Eu faço já aqui um disclaimer, nós temos uma ajuda porque os meus pais estão na construção e é um privilégio que eu sei perfeitamente que há muita gente que não tem, acaba por nos ajudar bastante e ainda assim nós com este privilégio foi e continua a ser uma dor tão grande que nós continuamos a pensar, será que vale a pena continuar cá em Portugal? Sim. Estão a sentir na pele a inflação. Nós tivemos aqui vários fatores associados. Nós, primeiro, fomos viver para fora, porque nós queríamos ser pais novos e para nós era uma prioridade comprar a nossa casa e termos essa segurança, não é? E, portanto, fomos um ano para a Austrália e por isso é que tivemos uma vida lá tanto sem grandes luxos, que era para juntar e voltar e, portanto, criámos já uma grande poupança daí. Durante toda a minha vida poupei. Dividi casa também enquanto estudante, precisamente para conseguir juntar alguma coisa, porque era impossível alugar uma casa sozinha e depois obviamente que consideramos-nos uns privilegiados porque temos os pais do Tomás ligados à área da construção que nos conseguiram janelas, não é? Todo aqui um apoio que nós não teríamos se não tivéssemos pais destes e portanto sabemos que provavelmente se não tivéssemos ido para fora nós abdicámos de montes de coisas, nós sempre fomos bastante poupados, nunca íamos a jantares, éramos considerados pelos bichos do mato, os caseiros que nunca saíam nem iam jantar nem almoçar fora para poupar, para conseguir efetivamente comprar casa tão cedo. E tenho amigos agora que não tencionam nos próximos 3 ou 4 anos, aos 28 anos, a mudar de casa e continuar a viver com os pais, porque realmente não é viável, não é possível. Sim, na última vez que vocês estiveram neste programa, os dois, havia uma benedita dentro da barriga da mãe e ainda não havia uma casa. Falávamos há mais de um ano e vocês contavam-me do dinheiro que juntaram em vários trabalhos que tiveram na Austrália, mas entretanto conseguiram então comprar uma casa e estão prestes a mudar. E o que eu quero saber é se foi um processo fácil este de encontrar casa. E neste momento esse dinheiro já é inexistente. É importante também mencionar, porque nós ficámos quase sem poupanças, não é? Praticamente sem nada. Foi um risco que nós quisemos correr porque pensámos, ou é agora ou não é. Isto porquê? Porque eu tinha um contrato de trabalho na altura e nós pedimos um empréstimo ao banco. E para conseguirmos esse empréstimo precisávamos de ambos ter um contrato de trabalho para conseguirmos isso. Também nem tudo é mau. Nós conseguimos aproveitar um apoio que existia, que eu acho que terminou no mês passado, que é o crédito jovem e portanto que nos dá um desconto de 30% nas mensalidades durante os primeiros 2 anos. Portanto, nem tudo é mau, logicamente, mas ainda assim é um valor que uma pessoa tem que dar à cabeça. Se estivermos a falar de uma casa de 250 mil euros, são para aí 30 ou 40 mil euros que uma pessoa tem que dar logo de entrada. Portanto, logicamente, a entrada da casa, são as comissões e a abertura, não sei o quê, e depois fazer qualquer tipo de obras nunca fica a menos de, sei lá, uns 10 mil euros, não é? Só para acrescentar, nós comprámos uma casa que efetivamente precisa de obras porque foi o preço que conseguimos. Nós não podíamos comprar uma casa de 300 e tal a 400 mil euros. Portanto, estava realmente velha e antiga e tínhamos que fazer obras. Portanto, mais as obras da casa, que é mais longe de Lisboa, onde viviam. Ana Bárbara Pedrosa, tu conseguiste comprar aos 28 anos, acumulando vários trabalhos. Acumulando vários trabalhos, com uma poupança de alguns anos. Primeiro, eu sou do Minho, quando vim morar para Lisboa, estávamos aqui a falar de poupança, eu forçosamente ia poupando porque os preços de Lisboa me assustavam diariamente. Eu fui morar para um quarto que não era um quarto, era uma lavandaria transformada numa casa. Por exemplo, não conseguiam entrar 2 pessoas no quarto, tinha de entrar uma, sair, porque a porta batia na cama, que era um beliche que tinha uma mesa por baixo. Eu lembro que na altura pagava, acho que era 180 euros, que hoje em dia parece barato e que para mim era um escândalo, porque eu em Braga, Guimarães, por 100 euros tinha um quarto normal onde se calhar até cabiam 2 camas de casal. E então vim para Lisboa e os preços para mim eram sempre absurdos. Não é só os preços da habitação, eram os preços em geral, porque eu estava habituada a outra realidade. Não estava habituada a pagar 2,5 € por um local, por exemplo. E então vim para cá, na altura em que comecei a fazer um mestrado, aí já poupava, mas tinha vários trabalhos precários, mas tinha uma folha Excel onde era exaustivo
exaustiva a apontar os meus gastos. Depois tive uma bolsa para fazer doutoramento, já consegui estar mais folgada, mas 1/3 ia sempre para as poupanças, já tendo em vista a ideia de comprar uma casa. Isto foi em 2014, portanto eu tinha 24. Entre os 24 e os 28 o objetivo já se foi consolidando. Vim para Portugal, acabei o doutoramento que eu fiz no Brasil, vim para Portugal, comecei a trabalhar num full-time e tendo esse full-time para gerir a minha vida diária, cotidiana, ia acumulando outros. Às vezes tinha full-time mais full-time, cheguei a ter full-time mais part-time e um freelancer. Portanto, houve ali alturas, meses seguidos, em que eu só estava acordada para trabalhar e para conseguir ir acumulando E era sempre dinheiro esse na o teu conta das poupanças. era sempre o objetivo, comprar uma casa? Era para isso, porque eu vivia em quartos, ou com desconhecidos, ou com alguém que conhecesse, mas não estava feliz com essa possibilidade, porque, aliás, com essa realidade, porque, pela questão que referi anteriormente, não sentia que fosse a minha casa, não podia fazer mudanças de fundo, como é evidente, não tinha controlo sobre o estado em que a casa estava ou quem lá vivia, e depois também tinha o objetivo de ter uma família, ter crianças, por exemplo, e enquanto arrendar um quarto ainda vai sendo mais ou menos, a ideia de arrendar um T2 sozinha já não fazia sentido, economicamente também era uma má decisão, portanto investi algum tempo a trabalhar loucamente para poder acumular. Nós vamos aqui tentar fazer um pouco de literacia financeira para os jovens que ainda estão perdidos neste processo de procurar, encontrar e comprar casa, e para quem não consegue, mas que quer estabelecer como objetivo, tentar fazer um desenho daquilo que é preciso. João, o que é preciso para comprar casa em Portugal, além de uma entrada, não é? Começar já a juntar para uma entrada? Bem, mas eu acho que para além de uma entrada é um grande para além, porque na verdade em Portugal, com os salários que se ganham, uma pessoa que ganha 1.200 euros e que tem que arrendar um espaço para si em Lisboa, quando é que consegue poupar 20.000 euros para dar de entrada numa casa e depois ainda tem que pagar os impostos? Portanto, eu acho que há uma grande dificuldade no acesso ao mercado para comprar casa, desde logo porque a nossa capacidade de poupança, com os salários atuais e o custo de vida, é praticamente inexistente. E, portanto, se não houver um fator externo qualquer aqui, quer seja aqueles mecanismos que não são inteiramente legais, ou pelo menos que o Banco de Portugal não os considera como tal, de pedir um crédito pessoal para conseguir fazer a entrada e depois pedir o crédito à habitação para fazer os tais 90%, que é o máximo que os bancos dão de crédito à habitação, e entretanto uma pessoa acumula aqui uma dívida de crédito pessoal e mesmo esta capacidade de endividamento já requer um nível de vencimento que também já não é o nível de vencimento comum. Ou seja, se uma pessoa não estiver disposta a endividar-se completamente através de mecanismos que não são propriamente os mecanismos que estão desenhados para as pessoas se endividarem, é praticamente impossível. Portanto, quando me perguntas para além do dinheiro inicial, o que é preciso, já estamos a ultrapassar aquilo que é talvez o maior problema. E depois, enfim, para além de tudo, se conseguirmos então ter esse dinheiro inicial, depois há um processo com o banco onde as exigências dos bancos, enfim, não me cabe a mim dizer se são razoáveis ou não são razoáveis, mas também deixam de fora muita gente. Não reconhecem, por exemplo, que existe muita gente em situação de falsos recibos verdes e, portanto, exigem contratos de trabalho com um caráter de permanência que, na verdade, existindo, porque aquela pessoa está em recibos verdes há 10 anos, não consegue demonstrar perante o banco que tem de facto um contrato de trabalho por tempo indeterminado. Isto é uma coisa que os bancos valorizam negativamente num tipo de agora está-me a faltar a palavra portuguesa, às vezes acontece. Diz em inglês. Nestas applications para o banco. E, portanto, já aqui, eu acho que já aqui juntamos dois problemas. Depois a equipa de economistas que tu vais podem na próxima semana podem com muito mais conhecimento aprofundar, que é, por um lado, os salários são baixíssimos e a capacidade de poupança é baixíssima, e por outro lado também temos um mercado laboral que
que tem muitos jovens, ou se quiser, a grande maioria dos jovens que não têm vínculos permanentes e, portanto, também estão, não só ganham mal, como não conseguem sequer demonstrar que têm um trabalho seguro e estável. E, portanto, já aí são dois problemas. Por isso é que eu dizia no início, e acabo sempre por chegar a esta conclusão quando começo a fazer contas àquilo que se ganha em Portugal e àquilo que é preciso para comprar uma casa, que, de facto, se não tivermos os pais, familiares, ou se não tivermos um salário estrangeiro, é praticamente impossível. E no meu caso foram os dois. No meu caso, que na verdade não comprei casa ainda, prometi comprá-la há 2 anos e meio, ainda estou à espera que ela esteja construída, e eventualmente há de estar. Lá está, esse foi logo o primeiro privilégio, é poder esperar 3 anos por uma casa. Não vivia cá, portanto não tinha pressa. O segundo privilégio foi, não tinha dinheiro para a primeira tranche e a minha mãe tinha. Segundo privilégio. Terceiro privilégio, tenho um salário que me permitiu não só acumular dinheiro para pagar as outras tranches, como provavelmente me vai permitir obter um crédito de habitação. Se os bancos não tiverem a ver e não levarem a mal as críticas que eu for aqui fazendo. E, portanto, foi preciso eu colecionar estes 3 privilégios para conseguir comprar uma casa que ainda nem sequer está construída. Vocês já falaram várias vezes de impostos, de crédito. Já aqui falámos da questão da entrada. Em relação a impostos, que impostos é que estão implicados na compra de uma habitação? Tens 2 impostos. Para além de todas as comissões que os bancos cobram só para te abrirem o processo de análise, olharem para o teu imóvel, perceberem se ele vale aquilo que tu vais pagar por ele, tudo isso tu pagas comissões de aberturas de dossiês, de encerramentos de dossiês, comissões para verem, para cheirarem, para lerem, todas as comissões que estão escondidas, porque na verdade quando começas o processo não tens noção que vais pagar e que podem no final do dia ser 1.000 euros, 2.000 euros, que não é, enfim, no cômputo geral, comprar uma casa em Lisboa, 1.000, 2.000 euros já não parece nada, mas na verdade se tu estiveres ali a tentar poupar mesmo à justa, já é o suficiente para deixar tudo por terra. Depois, para além disso, pagas o imposto municipal sobre as transações, que é o grande imposto que vais pagar, e pagas o imposto de selo. E são 2 impostos que, enfim, toda a gente paga. Houve a possibilidade, discutiu-se aqui em Lisboa, de abaixo dos 35 anos para imóveis abaixo de um valor que, na verdade, há muito poucos imóveis que custam, que é 250 mil. Portanto, pessoas com menos de 35 anos, exatamente, a comprar imóveis que valham menos de 250 mil euros, não pagariam IMT. Isso não foi aprovado. E, em vez disso, aprovou-se uma medida de apoio ao arrendamento. Mas na verdade também seria uma medida que não resolveria, julgo eu, não resolveria o problema do mercado de habitação. Sim, eu não sei se vocês os 3 querem acrescentar algo a esta questão dos impostos, mas eu também queria introduzir o crédito, como é que se escolhe o banco? É o que aceita. No meu caso foi o único que aceitou. Eu se calhar podia completar aqui algumas coisas do que o João estava a dizer. Em relação a essa dificuldade que nós temos de poupar, porque os salários não estão adaptados aos preços exorbitantes que temos, é que nós ainda acrescentamos a isso o facto de, durante o período em que estamos a poupar dinheiro, temos uma renda maluca para pagar. Portanto, realmente sobra muito pouco e, portanto, a coisa não flui de forma assim tão fácil. E depois, mesmo em relação aos critérios dos bancos, por exemplo, um dos problemas que eu tive foi o facto de não ter um contrato efetivo de trabalho, que é uma medida que já me parece até um pouco antiquada e que não tem muita ligação com o mercado de trabalho que nós temos hoje em dia, em que nós saltamos muito mais de trabalho do que o que acontecia há 20 anos, por exemplo, em que um freelancer pode ganhar muito mais do que um funcionário que está a tempo inteiro numa empresa. Isso para um banco vale 0. Depois ainda há sempre a questão dos fiadores, o que também implica já que a ideia de conseguir mais conforto na vida já esteja ligada à ideia de se vir de um lugar confortável na vida, ou seja, se uma pessoa não tem uma estrutura familiar a quem possa pedir para ser fiador, é mais difícil pedir um empréstimo. Depois, quando consegue um empréstimo, tem, por exemplo, a negociação do spread, que é praticamente uma negociação individual do que vai ser a taxa de juro, e que também depende da capacidade que a pessoa tem de assegurar ao banco que é fiável e que acabará por pagar esse empréstimo. Ou seja, a partir de um rico tem um benefício para poder conseguir esse empréstimo do que uma pessoa normal. A Ana Bárbara tocava aqui na questão das 2 rendas, que a Ana dizia que era um bom ponto, porque justamente vocês deixaram a vossa casa alugada, arrendada em Lisboa, para viverem com uma avó. Nós atirámos-nos aqui um bocadinho de cabeça,
muita, porque exatamente por isso, eu despedi-me do meu trabalho, portanto, nós tínhamos aqui, tipo, 5 ou 6 meses, que foi o tempo da minha licença, para comprar casa. Então, nem podemos apresentar muitos... na escolha da nossa casa foi zero seletiva. Nós pensámos, ok, no mínimo tem que ter uma garagem, não sei o quê, e de resto, olha, é isto, porque precisamos. E, no fundo, estávamos a alugar uma casa em Lisboa, tivemos que largar essa casa, porque íamos estar a pagar o empréstimo ao banco, e era impossível estarmos a pagar 2 casas ao mesmo tempo. Portanto, aqui foi um bocadinho diferente de ti, nós não tivemos esse tempo, tivemos que ir assim à grande, e claro, tivemos que abdicar do nosso espaço, da nossa intimidade em casal, que tem sido um grande desafio, e tivemos com a Benedita, a primeira filha, pais de primeira viagem, a viver com os avós do Tomás durante 8 meses, que supostamente iam ser apenas 2, e tem sido assim o grande desafio da nossa vida. É uma coisa engraçada, uma amiga da Ana, quando nós nos mudámos para a casa dos meus avós, disse assim, olha, a única altura que eu achei que me ia divorciar do meu marido foi quando fui viver para a casa dos meus sogros. Nós pensámos, nada disso, nós já estamos em casa dos meus avós, tranquilos. Pá, nós hoje estamos à cabeçada um ao outro todos os dias, porque não temos o nosso espaço. É muito complicado. É um total desatino. Mas há uma coisa também interessante, que quando estávamos a falar portanto, da seleção dos bancos, há também um pormenor também importante, que cada vez está mais complicado, que é a avaliação por parte do banco. Foi algo que a nós também teve um grande impacto. A nossa casa, que não é uma casa nada por aí além, como a Ana estava a dizer, foi quase... Pá, tem 2 quartos, tem elevador, que para não estarmos a carregar as tralhas da Benedita. E um quarto, pá, está bom, e esteja em bom estado. E o banco não nos avaliou nesse preço. E isso é um grande problema. O que é que acontece? Portanto, nós já tínhamos dado a entrada, era os tais 10%, não é? Que já é difícil de encontrar, já tínhamos dado a entrada, nós pensávamos assim, ok, e agora? Não temos mais, portanto, o banco faltava para aí outros 10%, portanto nós tínhamos que dar outros 10% de capitais próprios, o que é impensável, é impossível. O que aconteceu? Mais uma vez, o nosso privilégio dos meus pais terem as empresas neste banco conseguiu que o banco mais um bocadinho subiu, pronto, e acertou naquele valor. Mas estamos a tocar outra vez no Nós mesmo estamos ponto. a dizer isto porque é importante, porque temos 25 anos e as pessoas pensam, pá, 25 anos, como assim é que eles conseguiram comprar casa, e muitas vezes sentem-se frustrados. E nós consideramos-os privilegiados por isso, porque temos perfeita noção que se não tivéssemos este tipo de ajuda, provavelmente demoraríamos mais 5. E mais outro fator, que é comprarmos em conjunto. Sim. Isso também facilita. Olha, Aqui, e como não é que se negocia a prestação mensal do banco? É um processo pacífico? Espingarda na mão. Eu deixo essa parte para o Tomás, foi ele que geriu esta parte toda. Não, a prestação não há muito para negociar. A única coisa que há para negociar, se eu não estou em erro, é o spread. É o spread. E foi... Nós conseguimos um spread... O que é o spread? Pá, não sei explicar. O spread, no fundo, é um imposto que existe. Deixa isso para o episódio de seguir. É a margem de lucro, no fundo, que o banco coloca. O banco vai-te cobrar. Normalmente os empréstimos vão estar indexados à Euribor, pode ser a 6 meses, a 3 meses, a 12 meses, ou pode ser uma taxa fixa. Já vamos à Euribor. Pronto, e normalmente o spread é aquilo que fica em cima da Euribor. Portanto, a Euribor, se tiver 1%, o spread, se for outro por cento, vai ser 2%, aquele 1% é, no fundo, julgo que não estou enfim, depois os economistas dirão, mas é a remuneração, é uma das formas do banco se remunerar pelo imposto. E a Euribor? O Euribor é uma taxa de juros. Empréstimo entre bancos. Sim, é a taxa de juros dos empréstimos interbancários, portanto é aquilo que os bancos pagam para se financiarem. Portanto, os bancos pedem o dinheiro emprestado, pagam uma taxa de juro e tu vais pagar essa taxa de juro mais o spread, que é no fundo o juro que é o lucro que aquele banco vai fazer, a margem de lucro que aquele banco vai colocar em cima do teu empréstimo. Só para fecharmos aqui a questão dos impostos, não sei se vocês querem acrescentar mais alguma coisa. É mesmo verdade que só em impostos podemos chegar ao preço de uma entrada? Não é, eu lembro-me quando nós fomos para a escritura. Nós pagamos à volta de 5% do valor da nossa casa. Não, eu lembro-me de chegar lá, estávamos a fazer as transações e o dono largar para o Tomás assim, nós não temos, vamos ficar a zeros, porque eu não estava à espera que fosse tanto. E literalmente, a máquina até fica quente, passa o cartão, sai a fatura, passa o cartão, sai o recibo. Mas neste momento sentem uma grande felicidade ou não? É um objetivo que vocês traçaram quando claro fizeram que aquela sim. viagem para a Austrália em que tinham vários part-times por dia? Não, nós tínhamos cheguei a ter 5 trabalhos ao mesmo tempo. E continuamos, a nossa vida é non-stop, nós também temos outro negócio, outros 2 negócios que é literalmente para conseguirmos chegar a um ponto, talvez daqui a 1, 2, 3 anos, em que estamos mais confortáveis do que estamos agora, mas
É sempre Mas acho obrigado. que é importante mencionar que, apesar de tudo isto, estarmos sempre a trabalhar, de eu me ter despedido e estar a trabalhar por conta própria e tudo mais, o Tomás também estar sempre envolvido em montes de coisas, que emigrar continua a ser uma solução que nós vemos a longo prazo. E sentem que essa pode ser uma vontade devido ao aumento do custo de vida em Portugal? Completamente. Dada a inflação, acho que está... Mas em que é que sentem no vosso dia-a-dia? Eu vou às compras e sinto, não sei se sou a única, mas eu vou ao supermercado. Eu lembro Completamente. perfeitamente. Fui ao supermercado, liguei ao Tomás a dizer: Tomás, eu gastei 80€ e fui comprar tipo um par de couves e tipo. É verdade, coisas básicas para o dia a dia, não foi compras do mês. A inflação claramente coloca aqui uma pressão nos rendimentos que já eram baixos. Mas temos que nos lembrar que antes de haver inflação já tínhamos um problema grave de mercado de habitação. Portanto, há 4 anos o problema da habitação era igualmente grave, as rendas eram igualmente inatingíveis, não tão grave quanto é hoje, ok? Mas ainda assim, para o nível de rendimentos que nós tínhamos, as rendas em Portugal e o preço das casas em Portugal, há 4 anos, há 3 anos, antes da inflação, já eram inatingíveis. Portanto, são problemas. Nós podemos falar da inflação como algo que se calhar torna isto mesmo uma emergência e não já um grande problema, mas a verdade é que o problema já pré-existia, as causas já pré-existiam e continuamos sem olhar para elas. Há falta de oferta de casas no mercado, apesar de termos 160 mil casas vazias na Grande Lisboa. E nós, Diz mais. Desculpa, Diz. e a verdade é que há coisas que se podem fazer em relação a estas casas vazias. Isto é só um dos problemas, há outros, não é? Isto não iria, obviamente, resolver o problema. Mas se pensarmos que há 160 mil casas vazias, podemos pensar o que é que se pode fazer para não termos tantas casas vazias, que tipo de incentivos ou de penalizações é que se podem colocar em cima da mesa para que proprietários que são proprietários de casas num contexto de investimento e que consideram mais vale ter a casa parada do que passar por todas as chatices da renda e dos custos e de arranjar quando alguma coisa corre mal e depois tem que pagar impostos e no final do dia para ganhar uns trocos não vale a pena e mais vale deixá-la vazia. Mas o custo social de deixar uma casa vazia é enorme. Uma casa como investimento não é a mesma coisa que comprar um portfólio de ações ou comprar umas barras de ouro para investimento. Do ponto de vista do investidor é muito semelhante, mas o custo social desse investimento é brutal e, portanto, nós se calhar temos de olhar para as casas vazias. Eu sei que a Câmara Municipal de Lisboa, por exemplo, entre outras, está a olhar para isto, estão a fazer um mapeamento das casas vazias para fazer uma carta municipal da habitação, mas enquanto o pau vai e vem, as costas não folgam nada, não é? Na verdade, só fica muito pior. E, portanto, na verdade, devíamos claramente olhar para isto como uma coisa urgente para tentar que, pelo menos, parte destas 160 mil casas na Grande Lisboa venham para o mercado de arrendamento. E há formas de fazer isto, umas mais agressivas, outras menos agressivas, mas se calhar, se considerarmos que isto é um problema emergente, se calhar vale a pena deitar a mão das medidas agressivas. E as medidas que se tomaram no Canadá são um exemplo de medidas algo agressivas. Tomás, ias dizer alguma coisa? Sim, ia pegar um bocadinho no que estavas a dizer muito rápido, que já há 4 anos ou lá o que é, os preços das casas já estavam inatingíveis e nós continuamos, o comum mortal continua naquele suplício tanto de que não, é próximo ano é que as casas vão baixar de preço e então as pessoas atrasam. E, Tomás, tu que tens fontes no setor da construção, como é que vai o setor e a questão das matérias-primas, que também não estão, também sofreram com a inflação, não é? Sim, olha, o meu pai tem uma empresa de janelas, acho que aquilo subiu pelo menos os 50%, pelo que eu ouvi dizer. O preço do ferro, o preço do vidro, o vidro acho que é o mais preocupante. Também não estou muito por dentro, mas sei que é preocupante. Por outro lado, a parte de venda não está assim tão má, porque tanto quanto eu entendo, a parte da construção nunca para e nós também temos um fator muito, muito relevante que é os imigrantes a virem para Portugal, principalmente a malta rica, que vem e consegue pagar aquilo que é preciso, não é? Eu acho que era importante eu mencionar isto. Eu tive uma amiga grávida expulsa de casa porque o prédio Aumentaram a ia renda? virar Airbnb. Foi comprado por um estrangeiro, virou Airbnb e ela de 9 meses foi expulsa de casa dela, da segurança dela. E agora, para onde é que vou? Como é que eu pago uma renda em Lisboa? Isto aconteceu. E isto assusta-me, honestamente. Sim, já que estamos a entrar, parece-me, depois da intervenção do João Mareques no campo do pitch para soluções, o que é que se podia fazer neste caso, João? No caso Um despejo por construção da Airbnb. Bom, eu não conheço o caso particular, Concreto, portanto sim. não consigo comentar de um ponto de vista jurídico. Claro. Sei que, na verdade, existem vários tipos de proteção de inquilinos. Existem algumas rendas, algumas pessoas que beneficiam de rendas antigas e, na verdade, é também essa uma das poucas razões pelas quais ainda há gente a morar, por exemplo, no centro da cidade. São rendas antigas. As pessoas, os donos das casas, adorariam ver-se livres daqueles inquilinos, mas não conseguem porque a lei oferece algum tipo de proteção.
problema está precisamente no acesso a novos contratos de arrendamento. Por exemplo, agora esta medida do orçamento, espero não me estar a lembrar mal disto, mas acho que houve uma medida que basicamente colocava um cap, portanto um limite naquilo que se podia aumentar a renda. E, portanto, os senhorios não poderiam aumentar a renda no valor da inflação ou do índice dos preços do consumidor, que é normalmente aquilo que está associado a estas atualizações de renda. Havia um limite. O que acontece neste caso é que os senhorios, em vez de atualizarem a renda, simplesmente não renovam o contrato. Normalmente os contratos estão assinados por 1 ano, 2 anos, 3 anos. E, portanto, o contrato chega ao final, eles não podem atualizar a renda, portanto, nem sequer vão renovar o contrato. Deixam o contrato terminar e o imóvel vai para o mercado ao valor das rendas de hoje. E, portanto, há aqui algumas medidas de apoio ao arrendamento que nem sempre são medidas que ajudam a resolver o problema. Porque, para todos os efeitos, o problema é um problema de mercado. É um problema dos senhorios saberem que podem ter aquele prédio, aquele apartamento a arrendar a 1.500 euros e, portanto, não vão manter um contrato de arrendamento que está a 1.000. Isto é relativamente normal. Podemos até pensar, mas que os senhorios são péssimas pessoas, não veem que as pessoas não conseguem comprar. Até podemos ensaiar este argumento, não era um argumento propriamente que eu ensaiaria, porque eu acho que uma pessoa normal da posse de um apartamento que pode arrendar por 1.500 não arrenda a 1.000, até porque se calhar essa pessoa ainda está a pagar também ao banco. Claro. E, portanto, eu acho que nós temos que procurar que as coisas, a forma lógica do mercado funcionar que os incentivos estejam alinhados para que o mercado funcione de forma a que permita o acesso das pessoas. E não é criar estas semi-proteções, como estes limites, que no fundo o que acabam por fazer é incentivar os senhorios a terminar contratos e a fazerem contratos novos. Olha, eu nisto sou muito pragmática. Eu podia estar aqui com um pitch todo. Lutem, trabalhem, metam-se em 5 trabalhos ao mesmo tempo. Eu honestamente continuo a achar que emigrar continua a ser uma solução boa, porque honestamente nós aqui vivemos quase para sobreviver e para pagar os custos todos. E acho difícil começar do zero aqui. Portanto, construir família, jovens, acho mesmo complicado com os ordenados, com os salários, mesmo que sejamos empreendedores e tudo mais, acho bastante difícil. E tu conheces-me, sempre disse que gostava de ir para fora, continuo com essa mesma ideia e honestamente hoje em dia equacionamos bastante essa hipótese. E vocês também se calhar devem se correlacionar com o que nós estamos a dizer, mas eu tenho familiares, por exemplo, também da minha idade, que não põem sequer em hipótese ir para fora, nunca foram, e eu acho que o nosso ponto de vista de estar num país equilibrado, com salários equilibrados, portanto com uma qualidade de vida bastante superior à portuguesa, faz-me entender que a maioria das pessoas não sabem o quão mal realmente se vive aqui. Portanto, a pessoa realmente é o que a Ana estava a dizer, paga para viver, vai trabalhar, vai para casa, vai ficar portanto, naquilo que foi feito, para trabalhar no dia seguinte, fazer sempre o mesmo ciclo. Sim. Ana Bárbara, tu também tens uma experiência a viver fora. Achas que a imigração é uma solução? Acho que a imigração é um escape, não é bem uma solução. Porque É uma solução individual, não é? Exatamente. se politicamente formos dizer, olha, isto está tudo mal, ponham-se a andar, então realmente Éramos teremos capazes de resolver o desistir problema de um do país. mercado, não é? De facto, Exatamente, deixa de haver procura. Portanto, Pronto, os preços baixavam. exatamente. Não, eu acho que o mercado de habitação como existe em Portugal não existe porque calhou. É uma opção política deixar-se o mercado a funcionar livremente. Ora, o mercado a funcionar livremente implica que os preços aumentem porque há gente que consegue pagá-los. E se não for um português a trabalhar com 3 empregos e a acumular o mais que pode, poderá vir alguém do estrangeiro, como tem acontecido, e ficar a dominar esse mercado. Aquele exemplo que a Ana estava a dar, de alguém que comprou um prédio que passou para Airbnb. A sua solução individual seria essa. Claro que um prédio em Airbnb dará muito mais dinheiro do que uma renda a um português aceitável que não passe de uma taxa de esforço de 30%. A única forma de impedirmos isto é com medidas políticas. O mercado funcionará sempre, claro, se o deixarmos livremente, será a roda viva que tem acontecido. Não existe porque acontece naturalmente, existe porque a opção política é não haver medidas que o condicionem. Eu acho que politicamente nós temos de condicionar esse mercado. E para isso é necessário nós mudarmos o paradigma da habitação, que tem sido visto como um negócio. E é por ter sido visto como um negócio
que a tal senhoria que cobrava 1.000 euros, de repente pensa, pá, não, eu consigo tirar 1.500 euros aqui, porque é que os 500 euros a mais estarão no bolso do inquilino e não do meu. E se não for aquele inquilino, será outro, nem que seja alguém que esteja a vir de Silicon Valley a poder trabalhar em teletrabalho. Isso acontecerá. Portanto, nós temos de ter lugares que sejam destinados à habitação. A questão dos prédios para investimento não pode ser com que isto seja uma horta urbana em que grandes fundos financeiros possam fazer disto negócio como entendam, porque há pessoas que vivem em Portugal, a habitação tem de ser o seu direito, não se pode continuar a estropiar as famílias como tem acontecido até hoje. Olha, o Mareco estava há pouco a dizer que havia não sei quantas casas sem gente a morar 160 lá. mil, na grande 160 mil. Portanto, imaginem, 160 mil é um mínimo de 160 mil pessoas, mas à partida será muito mais do que isso, porque há casais e filhos e etc. Servia claramente termos essa casa dentro do mercado para baixar os preços e servia para darmos outra dinâmica à cidade de Lisboa, que neste momento parece uma montra de turistas, com preços para turistas, adaptada ao turismo e que deixa de ser uma cidade com vida e para ter gente que viva lá. Isto existe no mercado de arrendamento, claro, mas até na própria forma como a cidade se tem vindo a organizar. É cada vez mais difícil, repararão, irmos a um café e pedirmos uma torrada normal, pão com manteiga. De repente há o abacate com sementes de chia e não sei o quê, que vai custar 10 vezes mais, que não está dentro do bolso dos portugueses, que não se enquadra bem na cultura portuguesa. Nós temos muito aquela cultura de café, de ir conversar para cafés, por exemplo, muito diferente de países nórdicos. São coisas em que se vai notando a forma como o mercado de habitação, que expulsa, no caso lisboetas, dos centros das cidades, se vai impondo para outras áreas. Mas reparei que há pouco querias falar, mas não quiseste interromper este discurso inspirado de Ana Bárbara Pedrosa. Ia só dar um ponto de vista muito real. A nossa casa é uma casa, como eu estava a dizer há bocadinho, modesta. Está a arrendar uma casa idêntica e estamos a falar, a nossa casa é na parede. Portanto, Mortal. Nós estivemos a ver, eu estive à procura para comparar preços entre Carcavelos e Cascais, e uma casa com, estes foram os únicos filtros, T2, com elevador e garagem, o mínimo que estava a arrendar eram 1.500 a 1.700 euros. Uma brutalidade. Como é que é possível? Pois, Quando o salário médio são 1.100, 1.200. Leva-me uma questão. Vocês sentem que à vossa volta, malta da nossa geração, os vossos amigos, querem comprar ou arrendar? Porque parece que do nada as pessoas tentaram passar a querer comprar porque as rendas não param de aumentar. Querer arrendar é uma questão absolutamente... também, não é? Porque como o preço das casas aumenta... e depois há outra coisa, porque nós temos a questão da prestação da casa. Primeiro é a questão de termos de estar a pensar em comprar uma casa quando temos uma renda para pagar e ser muito difícil conseguirmos juntar o valor. Mas no último ano tivemos a questão da inflação, que também se reflete na taxa Euribor e, portanto, na prestação da casa. Portanto, mesmo o valor que se tem planeado, ou aquele descanso que se tem quando se compra uma casa, a pensar, pronto, agora vou pagar X por mês até o resto da minha vida, de repente toma lá, são mais 350 euros por mês. E nós ainda estamos a pená-las. A nossa escritura foi feita em agosto, portanto, tanto quanto eu sei, acho que só atualiza em agosto. Nós temos até agosto para correr as maratonas todas que conseguimos. Depende da tua Euribor. Se a Euribor for a 12 meses... É a 12 meses. É 12 meses. Portanto, eu acho que, como só atualiza em agosto, nós temos estes próximos 6 ou 5 meses para correr o máximo que conseguimos, para depois conseguir bater este... Porque é imprevisível. Não há como saber a quanto é que estará. A habitação é uma necessidade humana básica, é um direito humano consagrado na Constituição da República Portuguesa. A Lei de Bases da Habitação, que foi aprovada em setembro de 2019, considera que o Estado é garante deste direito. E eu pergunto-vos, já sabemos agora a opinião da Ana Bárbara Pedrosa, mas pergunto-vos a vocês se o Estado tem de intervir ou é preciso olhar para a habitação como uma questão de responsabilidade individual. Não, que o Estado tem de intervir não é, julgo eu, sequer uma matéria de opinião, é uma matéria constitucional, não é? Existe um direito, obviamente não é o direito a que o Estado dê uma casa a cada um, mas é o de assegurar que as condições estão reunidas para que as pessoas possam ter, de facto, um direito à habitação, e o direito à habitação é apenas uma de várias componentes do direito à dignidade. E aqui estamos também a falar de uma questão de dignidade. Normalmente, quando se fala em parque habitacional público, as pessoas pensam que isto é um sonho comunista qualquer, o Estado é que é dono das casas e é que põe casas a arrendar. Portugal tem um parque habitacional público de 2%,
que é um dos é uma das menores percentagens de parque habitacional público na Europa. A Dinamarca tem 20%, por exemplo. Isto é tão simples quanto o Estado construir, reabilitar habitação, apartamentos, pô-los no mercado a preços que considere importantes, que haja casas com aquele tipo de características no mercado e manter esses preços. E isso é também uma forma de regular o mercado sem impor preços a ninguém. Se o Estado imagina, vamos imaginar que daquelas 160 mil casas, 30 mil são do Estado, não sei se são ou não, mas não me parece impossível, que estão vazias, não estão reabilitadas, não estão transformadas em casas de habitação, eram coisas antigas utilizadas para outros fins. Juntar essas 30 mil casas ao mercado a um preço ajustado àquilo que é o rendimento dos portugueses é uma forma de alterar o mercado, porque mesmo os outros senhorios que estão a tentar arrendar ao trabalhador remoto de Silicon Valley vão ver, se calhar até o de Silicon Valley vai tentar chegar ali àquela casa de 600 euros em vez de vir para a minha de 1.500 e portanto vou cá ajustar isto. Na verdade, que Portugal não faz o suficiente nisto é uma evidência. É tão evidente que o próprio anterior Ministro da Habitação, Pedro Nuno Santos, dizia que aquilo que nós tínhamos em termos de parque habitacional público era manifestamente insuficiente. E, portanto, imagina quão grave tem que ser um problema para um responsável do governo vir dizer isto é mesmo grave. Sobretudo quando, quer dizer, eles estão no poder, tiveram no poder 70% dos últimos 30%. Portanto, isto é uma assunção de culpa também. E, portanto, há um plano em Portugal de aumentar de 2% para 8%. Esse plano foi apresentado em 2018. Não vamos chegar lá. E não vamos chegar lá porque isto andou pouco, meteu-se a pandemia e depois sabem como é que é, e depois cai o ministro. E a verdade é que, mais uma vez, provavelmente vamos chegar a 2026 e o parque habitacional público em Portugal, em vez de ser 2%, se calhar é 2,5%. E na Dinamarca continuamos a olhar 20%. Esse país comunista. E, portanto, que isto é um direito constitucional. E estamos a falhar, isso é evidente, Sim. não? Está fora da discussão completamente. Disseste bem, caiu o ministro, Pedro Nuno Santos está fora do xadrez e agora temos uma nova ministra da Habitação com apenas 34 anos, a quem António Costa deu 3 meses para resolver a situação da habitação. Parece-me pouco tempo, portanto acho que devíamos reunir esforços para ajudar Marina Gonçalves nesta missão de salvar a habitação em Portugal em apenas 3 meses. Portanto, para fechar esta conversa que já vai longa e já extrapolamos o nosso tempo, de que forma é que poderiam ajudar aqui a Ministra da Habitação com ideias e soluções? Em 3 meses não se pode fazer nada, como é óbvio. E o António Costa sabe muito bem disto, não é? Obviamente, se promove alguém a Ministra e diz você tem 3 meses para resolver uma coisa que eu estou aqui há 12 anos, há 30 e não resolvi, é completamente absurdo. Mas eu acho 2 coisas que eu faria imediatamente. Uma, tentar perceber como é que o Estado pode intervir no problema da oferta de casas, e isto eu acho que pode fazê-lo regulando, por exemplo, casas vazias, apertar os requisitos, as penalizações, o que for preciso para deixarmos de ter tantas casas vazias, por um lado, e por outro lado, fazer um investimento sério no parque habitacional público, que é neste momento praticamente inexistente. E que só está acessível aos mais pobres dos mais pobres. E Portugal, é importante que esses mais pobres dos mais pobres estejam salvaguardados, mas Portugal é também todo o resto de pessoas que, não sendo ricas, também não são pobres. Ou pelo menos pobres ao ponto de terem uma casa da Câmara, mas também precisam de uma casa para viver. Ana Bárbara Pedrosa, última intervenção. Eu acrescentaria a viabilização de habitação para estudantes, porque há muitos estudantes que vêm morar para Lisboa, isso implica uma grande capacidade financeira por parte dos pais ou uma própria capacidade de endividamento. Muitas vezes vêm Guimarães, por exemplo, para pagar 500 ou 600 euros por quarto, isto ao longo de 3 anos da licenciatura. São estudantes que deviam ter apoio público do Estado, até porque estão a fazer aquilo que é uma coisa estratégica para o país, estão a tratar da sua educação, deviam ter condições para isso. Para além desse valor, ainda têm propinas para pagar, muitas vezes, também para acederem a um direito que está constitucionalmente consagrado. E se nós tivéssemos essa oferta possível, regulada, também tiraríamos muita gente do mercado de habitação e isso também serviria para fazer diminuir os preços, haveria menos procura e, portanto, menos capacidade de se aumentar livremente até à loucura os preços da habitação. Ana Tomás, alguma ajuda a Marina Gonçalves ou algumas notas finais para fecharmos esta conversa?
Eu não tenho nada, força. Aqui é só rir. Não, A situação. não, estava-me a rir. Não, e eu basicamente apresentei uma solução para nós a curto prazo neste momento. Estava no outro dia também a falar com a Diana e a dizer que, infelizmente, eu só não engravido o segundo filho neste momento porque estou endividada. Eu gastei as minhas poupanças todas para comprar uma casa que neste momento era a nossa prioridade. E isso é chato. E quando eu falo em emigrar, não é só na habitação, também é noutros pontos, não é? Em termos da licença de maternidade, os apoios todos, não há incentivos para a natalidade no nosso país. Sim, porque Isso é um ponto importante mesmo. Um ponto muito para rápido. Nós já até já nos passou pela cabeça. Será que vale a pena a Ana largar tudo o que está a fazer, que é o teu projeto próprio? Temos o nosso projeto, portanto ela também não para. Será que vale a pena ela largar o projeto dela para ir para o trabalho, para ir para o mercado de trabalho e receber os mesmos 1.100, 1.200 euros? Mas depois vamos fazer as contas e pagar pela creche, pagar pelo transporte, pagar pela alimentação, para não sei. Chegamos ao final do mês com mais 100 ou 200 euros. Portanto, esse é o valor acrescentado. E, logicamente, vai retirar de tudo o resto. E o sonho da maternidade fica adiado pela inflação. Completamente. A falta de habitação digna e acessível é uma questão urgente em Portugal. Há várias políticas de habitação em marcha, como é o caso do Programa Primeiro Direito e o Programa de Arrendamento Acessível, que vão contar com um reforço do PRR, mas não chega para dar casas dignas e habitação acessível a todas as famílias que delas precisam. Pelo menos é o que dizem os especialistas na matéria. Hoje conhecemos algumas exceções de jovens que conseguiram comprar casa em Portugal, com o seu trabalho, com as suas poupanças, com as ajudas que tinham disponíveis, com percursos fora de Portugal, onde os salários continuam assustadoramente baixos, especialmente se olharmos para os números da inflação. Em Portugal tudo aumenta, menos os rendimentos das famílias e a capacidade de emancipação dos mais jovens. Nós por cá vamos continuar a olhar para o futuro da habitação em Portugal, com foco na juventude, apesar de sabermos que é um problema que não tem olhado a faixas etárias. Agradeço à Ana, ao Tomás, ao João e à Ana Bárbara pelo contributo e pela última hora de conversa na Antena 3 e na RTP3. Obrigada!